Seja muito bem-vinda. Antes de começarmos essa jornada, eu quero lhe fazer um convite. Durante os próximos 30 minutos, não tente encontrar respostas. Também não tente resolver tudo aquilo que está pesando dentro de você. Apenas permita-se estar aqui, com a sua história, com as suas lembranças, com as suas perguntas. Talvez alguma delas encontre novo significado hoje. Talvez outras ainda precisem de tempo. E tudo bem. Este não é um documentário para acelerar processos. É um espaço para respirar. Se em algum momento você sentir vontade de fazer uma pausa, faça. Se sentir vontade de chorar, acolha este momento. Se sentir vontade de permanecer em silêncio, permaneça. Porque às vezes é justamente no silêncio que o coração consegue ouvir aquilo que a mente ainda não conseguiu compreender. Respire profundamente e vamos caminhar juntos. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, talvez porque tenham medo da resposta, talvez porque não encontraram alguém que lhes permitisse fazer essa pergunta com segurança. Quando foi que a sua vida mudou? Não estou perguntando o dia em que alguém partiu, nem o dia em que um relacionamento terminou, nem o dia que você recebeu um diagnóstico. Estou perguntando sobre outro momento. O momento em que você percebeu que também havia deixado de ser quem era antes daquela perda. Na minha experiência, acompanhando tantas pessoas ao longo dos anos, é exatamente aí que o luto começa a revelar a sua verdadeira profundidade. Quando ouvimos a palavra luto, quase sempre pensamos na morte. Mas a vida é muito maior do que isso. Existe o luto de um casamento que terminou, existe o luto da saúde que mudou, existe o luto de um sonho que nunca aconteceu, existe o luto de uma profissão que precisou ser deixada para trás, existe o luto quando os filhos saem de casa, existe o luto depois de um diagnóstico que muda completamente os planos. Existe o luto de uma amizade que se perdeu, existe o luto quando olhamos no espelho e sentimos falta daquela pessoa que um dia fomos. Percebe? Nem toda perda veste preto. Algumas continuam andando ao nosso lado todos os dias. Há algum tempo, acompanhei uma senhora. Ela chegou dizendo que tinha muito medo. Medo de adoecer, medo de perder a liberdade, medo de não conseguir cuidar das pessoas que amava. Ela dizia que estava sempre preocupada. Dormia pouco, vivia em estado de alerta. Durante a nossa conversa, fomos percebendo algo muito importante. Ela não sofria apenas pelo medo do futuro. Ela estava vivendo o luto da vida que existia antes de tudo mudar. Ela sentia saudades da mulher que conseguia respirar sem tantas preocupações, da mulher que acreditava que ainda controlava o próprio tempo, da mulher que conseguia descansar. Foi naquele momento que ela percebeu que não havia perdido apenas a tranquilidade. Ela sentia que tinha perdido uma parte de si. Talvez você também esteja tentando recuperar uma versão sua que não existe mais. Eu quero dizer uma coisa com muito carinho. Não há nada de errado com isso. Todos nós fazemos isso em algum momento. Queremos voltar a ser quem éramos antes da perda, antes da doença, antes do divórcio, antes da despedida, antes da notícia que mudou tudo. Mas talvez a pergunta não seja como volto a ser quem eu era. Talvez a pergunta seja quem estou me tornando depois de tudo isso. Imagine que durante muitos anos você morou em uma casa. Ali aconteceram aniversários, abraços, conquistas. Lá estavam os cheiros, as vozes, os objetos.
as lembranças. Agora imagina que essa casa deixou de existir. Você nunca mais poderá voltar para ela. Você sentiria saudade? Claro que sentiria. Mas deixa eu lhe fazer outra pergunta. Será que a vida termina porque aquela casa desapareceu? Ou será que, aos poucos, é possível construir um lugar para viver, sem precisar destruir as lembranças da antiga? É assim que eu enxergo o luto. Não como um convite para esquecer, mas como um convite para aprender a continuar vivendo. Eu gostaria de lhe propor um pequeno exercício. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Agora pense na maior perda da sua vida. Não tenha pressa. Respire. E faça apenas uma pergunta para si mesmo. O que realmente foi embora naquele dia? Talvez a resposta seja uma pessoa, talvez seja a segurança, talvez seja a confiança, talvez seja a alegria, talvez seja a liberdade. Talvez seja uma versão sua que ainda mora na saudade. Respire novamente e apenas observe o que surgiu, sem julgar, sem tentar resolver. Apenas reconheça. Se hoje esta conversa conseguiu lhe ajudar a perceber que o seu luto vai muito além daquilo que aconteceu, então ela já cumpriu uma parte importante da sua missão. Porque ninguém consegue cuidar de uma dor que ainda não conseguiu nomear. E talvez, pela primeira vez, você tenha encontrado palavras para explicar aquilo que o seu coração tenta dizer há muito tempo. No nosso próximo encontro, eu quero conversar com você sobre uma pergunta ainda mais profunda. Quem foi que você acredita ter perdido? Porque muitas vezes a pessoa que mais sentimos falta somos nós mesmos. Até o nosso próximo encontro. Fique em paz. Seja muito bem-vinda ao nosso segundo encontro. No primeiro, nós conversamos sobre algo que poucas pessoas conseguem enxergar. Percebemos que o luto não leva apenas pessoas. Ele também leva rotinas, sonhos, planos, segurança. E às vezes leva até uma parte da nossa identidade. Hoje, eu gostaria de dar mais um passo com você. Existe uma pergunta que mudou profundamente a forma como acompanho pessoas. Ela é simples, mas costuma tocar lugares muito profundos. Quem você acredita que deixou de ser depois daquilo que aconteceu? Perceba, não estou perguntando quem você perdeu. Estou perguntando quem você acredita que perdeu dentro de si. Há algum tempo, acompanhei uma jovem mulher. Ela tinha apenas 20 e poucos anos. Por fora, seguia estudando, trabalhando e cumprindo suas responsabilidades. Mas por dentro, dizia algo que eu nunca esqueci. Eu não me reconheço mais. Ela não estava falando da aparência, nem da profissão. Ela estava falando da própria essência. Sentia que havia perdido a leveza, a confiança, a espontaneidade. E quanto mais tentava voltar a ser quem era antes, mais frustrada ficava. Até percebermos juntos uma verdade importante. Ela não precisava voltar a ser a antiga versão dela. Ela precisava conhecer a mulher que estava nascendo depois daquela experiência. Talvez você tenha vivido isso. Você olha fotografias antigas e pensa: eu era tão diferente.
Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que aquela pessoa desapareceu? Ou será que ela amadureceu através da dor? Porque existe uma diferença muito grande entre perder a essência e perder apenas uma fase da vida. Imagine uma árvore depois de uma tempestade. Alguns galhos quebram, algumas folhas caem. Ela nunca mais será exatamente igual. Mas isso significa que ela morreu? Não. Significa que ela precisará crescer de outro jeito, com raízes ainda mais profundas, com novos galhos, com novas folhas. Nós também somos assim. As tempestades mudam a nossa forma, mas não precisam destruir a nossa essência. Muitas pessoas passam anos tentando parecer fortes, sorriem quando querem chorar, dizem que está tudo bem, continuam cuidando de todos, mas esquecem de perguntar como está o próprio coração. E sabe o que acontece? O corpo começa a falar aquilo que a alma está tentando esconder. A insônia aparece, a ansiedade aumenta, o medo cresce. Não porque você seja fraca, mas porque carregar uma máscara por muito tempo cansa. Se puder, feche novamente os seus olhos. Respire profundamente. Agora imagine que você encontra aquela versão sua de antes da perda. Olhe para ela, sem pressa. O que você diria para essa pessoa? E agora, imagine que ela olha para você. O que será que ela diria? Talvez ela não peça que você volte a ser quem era. Talvez ela apenas diga: continue caminhando. Eu continuo dentro de você. Respire mais uma vez e permita que essa imagem permaneça por alguns instantes. Existe uma frase que gosto de guardar no coração. As perdas mudam a nossa história, mas não têm o direito de definir o nosso destino. Hoje, talvez você ainda não saiba exatamente quem está se tornando. E tudo bem. Toda a reconstrução começa assim. Primeiro, organizamos os escombros. Depois, levantamos novos alicerces. E só então a nova casa começa a aparecer. No próximo encontro, vamos conversar sobre algo que costuma manter muitas pessoas presas durante anos: a culpa. Porque muitas vezes não é a perda que nos impede de seguir, é a culpa de continuar vivendo até o nosso próprio encontro. Que a paz encontre um lugar dentro de você. Existe um sentimento que costuma permanecer muito tempo depois da perda. Às vezes, ele chega em silêncio. Outras vezes, aparece como um pensamento insistente. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter percebido antes. Se eu tivesse tomado outra decisão. Talvez você já tenha conversado consigo mesma dessa forma. E se isso aconteceu, eu quero que saiba que você não está sozinha. Existe algo que aprendi ouvindo tantas histórias. Muitas pessoas confundem culpa com amor. Pensam que, se deixarem de sentir culpa, estarão deixando de amar. Mas eu quero lhe propor outra possibilidade. E se a culpa não for uma prova de amor? E se ela for apenas uma tentativa do coração de encontrar uma explicação para aquilo que nunca esteve completamente sob o seu controle? Recordo-me de uma mulher que acompanhava o marido durante uma longa enfermidade. Depois da partida dele,
ela repetia sempre a mesma frase: eu devia ter feito mais. Nós conversamos durante muito tempo, até que um dia eu perguntei: se fosse a pessoa que você ama vivendo exatamente essa situação, você faria esse mesmo julgamento sobre ela? Ela respondeu: não. Então perguntei: por que você oferece tanta compaixão aos outros e tão pouca para si mesma? Naquele instante, ela começou a perceber que não era a realidade que a mantinha presa, era a forma como ela conversava consigo. Quando algo muito doloroso acontece, a nossa mente procura respostas. Ela tenta reorganizar o caos e muitas vezes cria uma ilusão. Mas pense comigo, será que realmente controlamos todos os acontecimentos da vida? Será que temos o poder de impedir todas as despedidas? Será que conseguimos evitar todos os diagnósticos? Será que conseguimos proteger todas as pessoas que amamos de qualquer sofrimento? Não. E reconhecer isso não nos torna indiferentes, nos torna humanos. Quero que imagine duas mãos. Em uma delas, você segura o amor. Na outra, você segura a culpa. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava manter as duas mãos fechadas. Mas observe, o amor permanece mesmo quando a culpa é colocada no chão. Porque o amor mora na lembrança, na gratidão, naquilo que foi vivido. A culpa apenas impede que você use essas mãos para construir o amanhã. Se puder, feche os olhos mais uma vez. Respire profundamente. Agora imagine que diante de você está a pessoa que partiu, ou a versão de você que existiu antes daquela perda. Olhe para ela, sem pressa, e faça apenas uma pergunta. Você gostaria que eu continuasse vivendo presa à culpa? Não responda com a mente. Permita que o seu coração encontre essa resposta. Respire profundamente e apenas acolha o que surgiu. Perdoar a si mesma não significa dizer que nada aconteceu. Significa reconhecer que você fez o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. Hoje, você enxerga diferente. Porque hoje você é outra pessoa. E isso faz parte do amadurecimento. Existe uma imagem que gosto muito. Quando uma criança aprende a caminhar, ela cai muitas vezes. Nenhum pai amoroso exige perfeição. Ele estende a mão e incentiva mais um passo. Talvez esteja na hora de oferecer essa mesma gentileza para você. Hoje nós falamos sobre culpa. No nosso próximo encontro, vamos conversar sobre algo igualmente importante. Como reconstruir a vida sem sentir que está traindo aquilo que perdeu. Porque existe uma diferença muito grande entre esquecer e voltar a viver. Até o próximo encontro. Que você encontre coragem para tratar a si mesma com a mesma compaixão que oferece às pessoas que ama.
Existe uma pergunta que muitas pessoas nunca têm coragem de fazer, porque só de pensar nela já sente culpa. A pergunta é esta: será que eu tenho o direito de voltar a ser feliz? Talvez essa pergunta já tenha passado pelo seu coração, depois de uma perda, de uma separação, de uma doença, ou de qualquer acontecimento que mudou profundamente a sua vida. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer uma escolha. Ou continuam sofrendo, ou seguem vivendo. Como se uma coisa anulasse a outra. Mas a vida não funciona assim. Você pode continuar amando alguém que partiu e, ao mesmo tempo, permitir que a alegria volte a visitar a sua casa. Uma coisa não diminui a outra. Quero compartilhar uma situação que nunca esqueci. Uma mulher me disse durante um atendimento: tenho medo de voltar a sorrir. Parece que se eu sorrir, vou demonstrar que a falta daquela pessoa já não importa. Ficamos alguns instantes em silêncio. Então eu perguntei: você acredita que quem ama você gostaria de vê-la presa para sempre à tristeza? Ela chorou. Não porque encontrou uma resposta pronta, mas porque percebeu que estava tentando provar o seu amor através do sofrimento. Naquele momento, ela começou a entender que amor e dor não são a mesma coisa. Imagine um jardim. Durante uma tempestade, algumas flores se perdem, alguns galhos se quebram. Você passa o resto da vida olhando apenas para aquilo que foi destruído? Ou pode, com muito respeito pela história daquele jardim, começar a cuidar da terra novamente? As flores que nasceram depois não substituirão as anteriores, mas mostrarão que a vida continua encontrando caminhos para florescer. Existe algo que a perda nunca consegue levar: aquilo que você viveu, o caminho, as conversas, os aprendizados. O amor verdadeiro não desaparece. Ele muda de lugar, deixa de estar na presença física e passa a morar dentro da nossa história. É por isso que seguir em frente nunca significará esquecer. Feche os olhos alguns instantes. Respire lentamente. Agora imagine que você está caminhando por um caminho tranquilo. À sua frente existe uma ponte. Atrás desta ponte está tudo aquilo que você viveu. As pessoas, os momentos, as lembranças. Olhe para trás com carinho. Agradeça. Agora volte a olhar para frente. Perceba que existe um caminho. Ele ainda não está completamente iluminado, mas ele existe. Dê um passo, apenas um, sem abandonar o passado, sem negar a saudade, apenas permitindo que a vida continue. Respire novamente, profundamente. Talvez hoje você ainda caminhe devagar, e tudo bem. Ninguém precisa correr para recomeçar. O importante não é a velocidade, é a direção. Cada pequeno passo é uma forma de dizer à vida: eu continuo aqui. E isso já é um enorme ato de coragem. Existe uma palavra que resume tudo o que conversamos até aqui: esperança. Não aquela esperança ingênua de que nada difícil acontecerá, mas a esperança madura, aquela que nasce depois da tempestade. No nosso último encontro, eu quero conversar com você sobre como transformar a dor em presença,
porque existe uma diferença enorme entre sobreviver e aprender a viver novamente. Até o nosso próximo encontro. Que a paz encontre espaço para crescer dentro de você. Se você chegou até aqui, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer pela sua confiança, porque eu sei que ninguém permanece em uma conversa como esta por curiosidade. As pessoas permanecem quando existe algo dentro delas procurando um lugar para descansar. Talvez este lugar tenha começado a aparecer. Nos nossos encontros, nós fizemos perguntas importantes. Descobrimos que o luto não leva apenas pessoas, também pode levar sonhos, planos, segurança, versões de nós mesmos. Conversamos sobre identidade, sobre culpa, sobre o direito de voltar a sorrir. E aos poucos, talvez você tenha percebido que a dor não precisa continuar sendo um lugar onde viver. Ela pode se tornar apenas um lugar por onde você passou. Existe uma pergunta que gosto de fazer quando uma pessoa acredita que perdeu tudo. O que permanece? Pense comigo. O carinho vivido permanece. Os ensinamentos permanecem. As lembranças permanecem. O amor permanece. Aquilo que foi verdadeiro encontra maneiras de continuar existindo. Às vezes, na forma de uma lembrança. Às vezes, em um gesto. Às vezes, em uma escolha diferente que você fez hoje, porque aquela pessoa fez parte da sua história. Imagine uma noite escura. Uma pessoa caminha por uma estrada que nunca percorreu. Ela não consegue enxergar o destino. Tudo o que possui é uma pequena lanterna. Essa lanterna não ilumina o caminho inteiro. Ela ilumina apenas o próximo passo. E ainda assim é suficiente. A vida raramente nos mostra todo o caminho. Ela apenas nos convida a dar o próximo passo, com presença, com coragem e com confiança. Talvez a maior descoberta dessa jornada seja esta. Você nunca esteve procurando apenas superar uma perda. Você estava procurando reencontrar a si mesma. E sabe o que mais me emociona? Você nunca deixou de existir. Talvez estivesse cansada, ferida, assustada, mas continuava aí, esperando que alguém lhe lembrasse da força que sempre carregou. Agora, eu quero lhe fazer um convite. Se estiver em um lugar seguro, feche os seus olhos. Respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar sem pressa. Mais uma vez. Perceba o contato do seu corpo com a cadeira. Perceba os seus pés apoiados. Não tente mudar nada. Apenas esteja presente. Agora imagine um caminho à sua frente. Atrás de você está toda a sua história. As pessoas que você amou, as alegrias, as despedidas, as conquistas, as cicatrizes. Olhe para este caminho com gratidão. Tudo isso faz parte de quem você é. Agora volte a olhar para frente. Existe uma luz suave. Ela não ofusca. Ela apenas ilumina. Dê um passo em direção a essa luz. Mais um. E mais um. Perceba que você não está deixando ninguém para trás. Você está carregando consigo tudo aquilo que o amor construiu.
Respire profundamente e repita em silêncio, se fizer sentido para você. Eu honro a minha história. Eu acolho o meu presente. Eu caminho com esperança. Permaneça por alguns instantes apenas respirando. Se existe algo que eu gostaria que permanecesse com você depois deste documentário, é isto. A sua dor merece respeito, mas ela não precisa decidir o rumo da sua vida. A saudade pode continuar existindo e, ao mesmo tempo, a esperança também. Uma não elimina a outra. Você não precisa apagar o passado para construir o futuro. Você apenas precisa permitir que o amor ocupe um espaço maior do que o medo. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui. Desejo de coração que você continue escolhendo a vida, um passo de cada vez, com serenidade, com presença e com a certeza de que, mesmo nos dias difíceis, existe dentro de você uma força que nenhuma perda foi capaz de levar. Até o nosso próximo encontro. Fique em paz. Se você caminhou comigo até aqui, talvez tenha percebido que este refúgio nunca foi apenas sobre o luto. Ele sempre foi sobre o amor. Porque só sente uma saudade tão profunda quem um dia amou profundamente. E isso nunca será um sinal de fraqueza. Será sempre um testemunho da importância daquela história na sua vida. Eu não sei qual foi a sua perda, nem conheço todos os caminhos que trouxeram você até este momento. Mas desejo que, ao terminar este encontro, você leve consigo uma certeza. Você não precisa esquecer para continuar vivendo. Você não precisa abandonar o passado para construir o futuro. E não precisa enfrentar essa travessia sozinha. Que cada passo dado a partir de hoje seja guiado pela presença. Que a saudade encontre um lugar de paz dentro do seu coração. E que, pouco a pouco, você descubra que continuar vivendo também pode ser uma forma de amar. Muito obrigado por me permitir caminhar ao seu lado. Até o nosso próximo refúgio.